Khamzat Chimaev, quando ele fala, ele ataca diversos lutadores e agora sobrou, como não poderia ser diferente, para o Paulo Borrachinha no UFC. Khamzat Chimaev deu no brasileiro em seu canal oficial no YouTube. Mas antes, convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Paulo Borrachinha falou muita M de mim e ele vai lutar com outro cara agora? O cara lutou 3 a 4 anos comigo antes do UFC. Eu venci. Acho que esse cara vai vencer Paulo Borrachinha. Borrachinha não é bom, é um M. Fala muito e não venceu ninguém. Teve uma luta apertada com o Yoel Romero. Foi o único que venceu. Os outros que ele venceu, eu nem sei quem são. Não sei quem Paulo Borrachinha venceu. Todos esses caras lutam com Zé Ninguém. Para mim, é seguir em frente, dominar. E eu estou aqui. Todos falam de mim, mas ninguém quer lutar. Por que eles fazem isso? Apenas me deem uma luta. Me deixe finalizar alguém. Fazer dinheiro. Como era de se esperar, o Khamzat Chimaev tem respeito zero pelo Paulo Borrachinha. Aqui é uma rivalidade real que até agora você lamenta o porquê que o UFC não casou essa luta entre Paulo Borrachinha e Khamzat Chimaev no peso médio do UFC, porque é uma das lutas que hoje no MMA é uma das mais desejadas pelos fãs de todas as categorias. E o Khamzat Chimaev não perdoa o Paulo Borrachinha pelas brincadeiras que o Paulo Borrachinha faz nas redes sociais, os ataques também, principalmente por conta daquele encontro lá no Instituto de Performance do UFC em setembro, que ali não foi só um encontro, foi uma discussão que quase teve briga, foi por muito pouco. Foi ali que iniciou a rivalidade de Khamzat Chimaev e o Paulo Borrachinha, e aqui nessa declaração, o Khamzat Chimaev detona o Paulo Borrachinha e até fala algo sem sentido, porque Paulo Borrachinha, será que ele venceu só Zé Ninguém no UFC? Eu acho que não. Quando o Khamzat Chimaev fala que o Paulo Borrachinha não tem vitórias importantes no UFC, é meio que sem sentido, porque ele mesmo fala do Yoel Romero, mas a gente também pode se lembrar do Luke Rockhold, do Johnny Hendricks, o Ryan Hall, ou seja, não são lutadores Zé Ninguém como o Khamzat Chimaev diz aqui. O próprio Khamzat Chimaev, se você pegar na balança as vitórias do Khamzat Chimaev com as do Paulo Borrachinha, a balança vai pender para o lado do Paulo Borrachinha. Não tem nem comparação. 2 ex-campeões do Khamzat Chimaev, você tem o Durinho, você tem o Li Jingliang e o Kevin Holland. Mas e aí? Pode ter mais. Inclusive, já poderia ter mais se o Khamzat Chimaev fosse ativo no UFC. Não é. O Khamzat Chimaev provoca muito e ele tem razão de fazer o trash talk para ter o hype para o seu retorno e vender ainda mais as lutas que, com ele, já são comerciais o suficiente. Mas também apelar para algo irreal não é muito legal, porque falar que o Paulo Borrachinha venceu só gente desconhecida, nossa, aí você então não conhece o MMA. O Paulo Borrachinha e o Khamzat Chimaev são desafetos e, obviamente, um não vai falar bem do outro, principalmente o Khamzat Chimaev do Paulo Borrachinha, que se sentiu desrespeitado pelo brasileiro. Por isso que o Khamzat Chimaev não perdoa o Paulo Borrachinha. E lembra, agora o Paulo Borrachinha não lutou comigo, mas ele vai enfrentar o Ikran Aliskerov, que eu já lutei, já venci e, para mim, foi a luta mais difícil. Ou seja, o próprio Khamzat Chimaev, ele não fala que o Gilbert Durinho foi a luta mais difícil para ele em sua carreira, e sim o Ikran Aliskerov, e nem estava no UFC na época. E é esse lutador que o Paulo Borrachinha terá pela frente. Tanto que o Khamzat Chimaev respeita o Ikran Aliskerov, que aposta nele para essa luta contra o Paulo Borrachinha no UFC. Para você ver que o negócio é muito complicado para o Paulo Borrachinha nessa próxima luta dele. O Khamzat Chimaev não vai lutar com o Paulo Borrachinha e, apostando no Ikran Aliskerov, no UFC, sobre o Paulo Borrachinha,
aí mesmo que essa luta Khamzat Chimaev e Paulo Borrachinha no UFC não vai acontecer de vez. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa declaração do Khamzat Chimaev sobre Paulo Borrachinha no UFC? Vai parar por aí? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e sua inscrição no canal.